E nas aulas tem unidade 1, 2, 3 e 4, né? Então, acho que começou a gravar agora. Então, eu acabei dividindo as aulas como consta no cronograma das aulas, tá? Unidade 2, 3 e 4. Mas a aula de hoje e a próxima aula são bem relacionadas, tá? Daria para eu dar tudo no mesmo dia se a gente tivesse aí bastante tempo, ninguém se cansasse com essas aulas. Mas eu vou dividir em duas aulas, tá? Então, essa aula é a fisiologia das posturas mandibulares e da mastigação, que basicamente eu vou falar de movimentos mandibulares e como esses movimentos mandibulares entram na mastigação. E aí eu vou focar mais na parte da mastigação na próxima aula. Bom, então, como que tá lá no guia, né? O objetivo geral é compreender os principais mecanismos envolvidos na mastigação e como objetivo específico é o papel dos receptores proprioceptivos, da articulação. Na verdade, aqui vai precisar corrigir, que é principalmente o papel dos proprioceptores em todas as regiões, né? Na manutenção do tônus muscular, no tônus muscular e posição postural, e nos movimentos reflexos, tá? Não é só da articulação, isso tá errado. Eu nem sei se essa informação do guia é mais atual. Descrever os receptores sensoriais associados à mastigação, que a gente já falou um pouquinho disso, e como ocorrem os ciclos mastigatórios, e por último, o controle neural. Então, basicamente, são esses os objetivos aí da unidade 2. Bom, então, dentro de postura e movimentos da mandíbula, né? Então, basicamente, a abordagem é sobre as posições, as diferentes posições que a mandíbula adota em relação à maxila, né? Então, apesar de parecer simples, abrir e fechar a boca, né? A gente tem uma infinidade aí de tipo de movimento, eu não vou falar sobre isso, acho que isso tem mais relacionado ao tema de oclusão aí na disciplina de prótese, mas a gente vai focar na parte de movimento. Então, a mandíbula, ela executa os 3 tipos de movimento que a gente discutiu lá na parte de contração muscular, lá em biociências, que são os movimentos reflexos, os movimentos voluntários e os movimentos rítmicos. Então, os 3 tipos de movimento a nossa mandíbula executa, né? Então, o movimento ele depende de um osso móvel em volta de uma articulação, que no caso a gente tem a TM, e depende da contração de músculos, de algum grupo de músculo e relaxamento dos grupos antagonistas. Então, basicamente, a gente tem isso o tempo inteiro nos movimentos, né? E aí eu vou retomar um pouquinho do conceito do que é cada tipo de movimento, e aí a gente vai falar os movimentos que acontecem especialmente relacionados à mastigação e à postura. Bom, então, como eu comentei um pouquinho na aula passada, mas não focando no movimento, o que é um movimento reflexo, né? A palavra reflexo, ele denota o quê? Um movimento independente, que não necessita de um planejamento, né? Então, eu foco muito isso lá no primeiro ano. O movimento, ele acontece independente da nossa vontade. Ele é caracterizado por um arco, então eu tenho o quê? Eu tenho uma informação aferente, sendo captada aqui pela região aferente, né? O receptor, um neurônio aferente, e essa informação chega aqui no centro integrador. E aí, esse centro integrador, no caso da região orofacial, está localizado lá no núcleo mesencefálico, eu tenho a comunicação via neurônio eferente, gerando uma resposta reflexa. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma informação aferente fazendo sinapse praticamente direto com o neurônio motor. E isso acontece lá, a informação ela vem para o núcleo mesencefálico e passa e vai fazer sinapse direto lá no núcleo motor do trigêmeo. E aí eu gero o quê? Uma resposta reflexa. O que isso denota? Denota que eu tenho principalmente poucas sinapses, né? Eu posso ser uma
ou poucas sinapses, e aí com isso eu já gero uma resposta e não dependo do planejamento, tá? Então eu tenho uma resposta automática, que é exatamente o que acontece no estiramento, no reflexo mandibular, que eu estiro a mandíbula e a mandíbula fecha rapidinho, eu não preciso pensar, né? Se eu durmo, a mandíbula cai, né? Eu durmo sentada, a mandíbula cai, eu fecho. Se eu tô correndo, essa mandíbula tende a abrir, eu tenho esse movimento reflexo. Então, em que momento que eu tenho esse movimento reflexo? Eu tenho esse movimento reflexo acontece para manutenção da posição de repouso, né? Quando eu tenho a posição de repouso, que a gente vai discutir um pouquinho, eu tenho os lábios se tocando levemente, eu não tenho a oclusão dental nesse momento, eu tenho o espaço funcional livre mantido. E isso é resultado do tônus dos músculos levantadores de mandíbula. E aí eu tenho o quê? O reflexo mandibular postural. Isso acontece pelo estiramento dos receptores, dos proprioceptores do tipo fuso, que estão localizados nos músculos elevadores. Então, eu tenho sempre em constante atividade o neurônio aferente fazendo essa resposta de contração reflexa, né? Mantendo essa posição de repouso. A atividade da musculatura elevadora, ela é bem menor do que durante a mastigação, obviamente, né? A gente não tem uma contração rígida, né? Muito intensa desses músculos, é apenas suficiente para manter a mandíbula em posição elevada, né? Então, como que essa posição mandibular de repouso ela é controlada, né? Reparem aqui nessa imagem que a gente tem o selamento leve dos lábios, né? E o dente mantendo o espaço funcional livre aí. Isso é bastante discutido com vocês na disciplina de oclusão. Eu não sei em que momento que está a oclusão, tá? Se está na reabilitação oral 3, se está em alguma outra reabilitação. Eu sei que quando eu era aluna de graduação, as disciplinas não eram integradas, então a gente tinha uma disciplina específica de oclusão, que falava todas essas posições aí de relações mandíbula e maxila. Então, como que ela é controlada? Então, ela é muito controlada pelo reflexo de estiramento, né? Mas esse reflexo de estiramento, ele tá mais ativo quando eu tenho movimento brusco, que eu comentei com vocês, né? Quando a gente tá numa posição relaxado, né? Sem um movimento brusco, a gente não tem o estiramento toda hora, né? Por quê? Porque a gente tem as forças dos tecidos periorais, eles dão conta, né? Vamos dizer assim. E eles conseguem manter essa posição de repouso, mantém essa posição mandibular de repouso com o selamento labial. Então, eles dão conta, né? Vamos dizer assim. Além disso, eu também tenho os espaços de Donders, né? Que são esses espaços? Eu não sei se vocês tiveram em alguma aula os espaços de Donders. Vocês já tiveram isso? Alguém me fala aí, por favor. Pessoal, vocês estão aí ainda? Me falam sim ou não aí, rapidinho. Só para eu saber, porque às vezes eu posso estar falando sozinha. Não, professor. Não, professor, eu não faço ideia que seja isso. Bom, é provável que vocês tenham isso em algum momento da vida aí acadêmica de vocês, né? Nessa bagunça, espero que isso não passe batido. Mas os espaços de Donders, na verdade, o que são esses espaços? São algumas câmaras dentro da cavidade oral que conseguem manter uma pressão negativa. Então, é a câmara palatino-lingual, região sublingual, vestibular. São os espaços aí que se formam dentro da cavidade oral, delimitada pelas estruturas. Língua, né? Então, a posição, a região entre o palato e a língua, região sublingual delimitada pela soalha e pela região inferior da língua, as bochechas aí. Então, esses espaços que se formam, quando a gente está com a boca fechada, a gente acaba criando uma pressão negativa, ou seja, uma pressão menor
do que a pressão atmosférica. E isso faz com que a gente faça um mini vácuo, vamos dizer assim, e a boca ajude a manutenção do selamento labial, tá? Então, essa pressão negativa, ela não acontece muito nos respiradores bucais, porque a boca fica aberta, né? Por que a boca fica aberta nos respiradores bucais? Porque a criança, normalmente, né, ou até adulto, eles precisam que a boca fique aberta para respiração, né, dessas pessoas. Então, eu acabo não tendo essa pressão negativa. E eu também perco muito do tônus muscular, tanto do orbicular e dos outros músculos, né? E aí eu acabo comprometendo essa posição mandibular de repouso, tá? E no caso dos movimentos bruscos, eu tenho uma ativação mais viva, mais importante aí do reflexo de estiramento, porque eu tenho um estiramento mais marcante aí dos músculos, tá? E aí eu tenho uma contração reflexa mantendo a boca fechada. Isso principalmente durante atividades de uma maior intensidade. Bom, então é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. A gente tem os fusos na musculatura elevadora, masseter, temporal, pterigoideu, medial. E aí eu tenho essa informação sensorial sempre ativa, em maior ou menor grau, né? Porque eles estão sempre ativos, mandando essa informação para o sistema nervoso central, gerando um grau de contração tanto das fibras intrafusais quanto das fibras extrafusais e gerando contração reflexa, mantendo o tônus muscular, mantendo o quê? A mandíbula sempre fechada, tá? E isso, ele acaba sendo um reflexo protetor quando a gente está falando em movimento brusco. Não é o que acontece muito no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, durante uma corrida, né, ou uma atividade que a gente está pulando, a gente impede que a gente abra muito a boca, né? Então, ele acaba sendo um reflexo protetor também. E aqui que eu mostrei para vocês o reflexo da mandíbula no vídeo, né? Que a gente tem aqui a informação sensorial chegando no núcleo motor, fazendo sinapse com a fibra gama e alfa, inervando a fibra intrafusal e extrafusal, mandando aí, gerando uma contração reflexa. Então, retomando um pouco, ligando um pouco o assunto propriocepção com o movimento reflexo de fechamento e a manutenção do fechamento aí durante uma posição de repouso, tá? E também tem um reflexo inibitório, que eu também falei na aula passada, que é um movimento reflexo que a gente tem o quê? Quando a gente tem uma ativação brusca de receptores do ligamento, a gente tem uma rápida inibição dos músculos elevadores, né? Então, isso aqui é uma eletromiografia dos músculos elevadores, porém, eu também tenho que ter uma ação dos antagonistas, que são os abaixadores, né? E aí eu tenho durante esse momento, ele é inibitório porque ele está inibindo os elevadores, mas para eu conseguir abrir a boca, eu tenho que ter a contração dos músculos abaixadores, tá? Então ele acaba sendo um reflexo periodontal inibitório, porque ele promove a inibição dos músculos elevadores, mas para eu ter um movimento de abertura da boca, eu tenho que concomitantemente contrair os músculos abaixadores da mandíbula, tá? Vocês tiveram bastante sobre essa musculatura, eu acho que foi lá em biociências, lá pela anatomia. Quais são esses músculos? Eu vou mostrar rapidinho para vocês em imagens. O movimento voluntário, por sua vez, ele depende de um planejamento. Então, voluntariamente, eu vou abrir minha boca. Então, eu penso, desejo e envio comando via córtex motor para executar o movimento. E aí a gente tem toda a participação do planejamento, iniciação do movimento, as vias de controle desse movimento para que ele seja refinado, que eu falei isso lá também em Biociências 1,
para eu conseguir executar o movimento. Então, eu consigo voluntariamente fazer movimentos de mandíbula de lateralidade, protrusão, retrusão, abertura, fechamento. Então, eu consigo executar movimentos voluntários. Porém, esses movimentos voluntários, eles não têm uma função propriamente dita, porque eu não fico fazendo, eu quero fazer lateralidade para isso. Não. Eles acontecem naturalmente durante as funções da mandíbula, né? Durante a fonação, durante a deglutição, durante a mastigação, né? Principalmente. Então, eu tenho esses movimentos voluntários, eles estão praticamente dentro de algumas funções que são funções que exigem um planejamento, mas são funções mais elaboradas do que um simples abrir e fechar a boca, tá? Mas eles estão aí, a gente consegue executar esses movimentos da mandíbula. E o movimento rítmico, né? Que seria o terceiro tipo de movimento que a gente executa. Vocês vão ter aula de sucção, deglutição, se eu não me engano, no semestre que vem, provavelmente eu que vou dar para vocês, dentro da disciplina de odonto infantil, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de novo. E a gente sempre resgata os conceitos básicos de fisiologia. O movimento rítmico, ele é uma mistura de movimento voluntário e movimento reflexo. Então, para eu iniciar um movimento rítmico, ele depende de um planejamento e ele depende de uma ação voluntária. Eu quero iniciar uma caminhada, então eu começo a caminhar. Depois que eu inicio a caminhada, ele acontece de uma maneira independente. Para eu parar a caminhada, ele exige novamente uma ação de controle voluntário novamente. E o movimento reflexo, ele para de exigir um planejamento, então ele fica ali no controle local, mantendo essa ação de contração e relaxamento dos músculos de uma forma coordenada para gerar uma movimentação. E isso depende dos geradores centrais de padrão, que eles estão localizados no tronco, no caso da mastigação, e na medula, no caso do movimento, por exemplo, de caminhar, correr, tá? Andar de bicicleta, depois que você tem o aprendizado do movimento, ele acontece de uma maneira independente, tá? Então, provavelmente, né, o que a gente observa aí nas crianças que estão começando a andar é que o gerador de padrão ele ainda não está muito com funcionamento muito bom. Então, a criança ela consegue executar um movimento, mas ela para, porque o gerador de padrão não mantém. E a criança está desenvolvendo todos os sistemas que envolvem no refinamento desse movimento, né? Escutei um barulho na porta, achei que tínhamos um intruso. Bom, então, no caso do movimento rítmico relacionado à aula de hoje, é a mastigação que a gente está falando, tá? Então, entrando um pouquinho na parte de mastigação, os movimentos mastigatórios, eles dependem do centro mastigatório para fazer a manutenção desses movimentos cíclicos, que são basicamente abertura e fechamento mandibular, né? Basicamente isso que é composto a mastigação. E eu também tenho, né, aquilo que eu comentei com vocês, a informação proprioceptiva e sensorial em tempo integral, modulando esse movimento durante o ciclo mastigatório. Então, durante um ciclo mastigatório, por exemplo, eu tenho diferentes forças, né? A força que eu exerço no início da mastigação de uma comida, ela é muito maior do que no último ciclo, que eu já estou quase engolindo, né? Por quê? Porque eu consigo mandar a informação em tempo integral que aquilo que eu tenho dentro da boca já está praticamente líquido, de uma consistência que eu vou deglutir, né? Então, e aí eu dou essa informação em tempo integral
E aí eu tenho a parte reflexa que está controlando isso durante o movimento mastigatório. Então, a função principal da mastigação, ela é redução mecânica do alimento, óbvio, função clara da mastigação, eu preciso proporcionar, eu preciso adequar um alimento de uma forma que eu consiga deglutir, né? Eu não consigo engolir, eu até consigo, né? Mas é mais difícil engolir uma coisa sólida, por exemplo, uma rodela de cenoura crua. É praticamente impossível, dependendo do tamanho da rodela, eu engolir. Não é que eu não consigo, eu consigo, dependendo do tamanho, né? Se passar ali no esôfago, mas a mastigação tem um papel essencial aí em triturar e preparar o alimento para que ela chegue numa consistência adequada para ser deglutida. Também a mastigação, ela proporciona, né, a mistura desse alimento com a saliva, né? Por isso que a gente tem aí um estímulo parasimpático importante, estimulando a salivação durante a alimentação. Essa salivação ela inicia até antes, né, da mastigação, quando a gente está sentindo o cheiro do alimento, quando vai chegando a hora da comida, a fome, isso já vai ter nossa preparação para ter uma quantidade maior de saliva que vai lubrificar esse alimento, né? Por que é mais difícil eu comer uma bolacha maisena, sei lá, qualquer bolacha, quando eu tô estressado? Porque eu tenho ativação simpática, né? Isso vocês viram na aula de controle de secreção salivar, eu tenho uma salivação mais grossa, menos intensa, menos aquosa, e eu tenho uma lubrificação menor desse alimento, né? Então, ele também tem esse papel aí de lubrificação. Eu também estou proporcionando o contato das enzimas, especialmente a alfa-amilase, que começa uma digestão já na fase dentro da boca. E aí eu tenho o bolo pronto para ser deglutido. Alguns trabalhos recentes estão associando, né, já demonstraram uma forte associação da mastigação com estados afetivos de atenção e memória, né? Então, por exemplo, eu tenho essa questão afetiva, eu consigo, quando eu tô comendo alguma coisa que remete a alguém, né, por conta dos córtex de associação, gerar uma emoção relacionada com aquela mastigação, com aquela comida, por exemplo, né? E também tem sido demonstrado em alguns estudos o efeito analgésico, diminuição de estresse, ansiedade, tanto que tem gente que quando está ansioso come, né? Porque acaba gerando uma redução dessa ansiedade, desse estresse, melhora a memória de trabalho, então é importante a pessoa se alimentar e se alimentar várias vezes, e associa também com associação também com a função cognitiva. Isso especialmente importante em idosos. Então, você garantir uma qualidade de mastigação numa pessoa idosa também tem efeitos indiretos na dor que esse paciente vai sentir, né? Esse efeito analgésico que ele proporciona, diminui estresse e ansiedade, né? Melhora a memória desses pacientes. Então, isso vai ter uma importância, especialmente em pacientes idosos, né? Então, alguns trabalhos demonstraram isso já. Então, a mastigação, ela vai ser a mastigação mecânica, propriamente dita, é um conjunto de fenômenos que vai fazer a fase oral do processamento alimentar. Então, aqui nessa figura, a gente observa a ingestão aqui, o início da ingestão no amendoim, e conforme eu vou mastigando, eu vou triturando e processando esse alimento para quê? Para proporcionar uma deglutição adequada desse bolo alimentar, tá? Então, aqui ilustrando isso, a importância da mastigação. Então, é um conjunto de fenômenos que vão culminar aí na preparação daquele alimento para que ele seja deglutido. Então, basicamente, né, ele é composto de 3 fases, tá? A fase de abertura, a fase de fechamento e a fase oclusal,
que vai garantir aí a trituração do alimento, tá? Isso tudo é denominado de ciclo mastigatório. Então, um ciclo mastigatório, ele é composto de um movimento de abertura, fechamento e oclusal. Abre a boca de novo, é um novo ciclo mastigatório. Então, para a gente contar a quantidade de ciclos mastigatórios durante uma alimentação, basta eu contar quantas vezes a boca abre ou a boca fecha. Aí eu vou contando 1, 2, 3, e aí eu consigo contar quantos ciclos. A gente pode fazer esse exercício e avaliar, por exemplo, quantos ciclos mastigatórios acontecem para eu mastigar um purê, por exemplo. Quando a gente põe um purê na boca, a gente não engole ele imediatamente, a gente mastiga ele um pouco, até a gente ter essa informação, né? Essa questão, a mastigação, ela proporciona essa informação sensorial que nos dá a informação, não, ele já está pronto, já pode engolir. Tanto que é importante que o purê, por exemplo, ele precisa ser misturado na saliva, ele tem essa importância para iniciar, né, a digestão ali durante a fase oral. Então, eu tenho que dar uma hidratada, né, no purê, por exemplo. Então, a consistência mole do alimento, em formato de purê, não exime o indivíduo de mastigar, né? Então, ele vai. E a gente começa a introdução alimentar da criança com alimentos de características mais moles, por exemplo, né? As papinhas, porque elas não têm esse aprendizado, né? A mastigação, a gente tem um aprendizado durante o nosso desenvolvimento. Então, a introdução alimentar também vai gerando o amadurecimento dessa fase aí da criança, até a gente chegar em consistências mais duras, né? Em alimentos de partículas maiores e assim por diante. Bom, esse ciclo, né? Se a gente observar no livro, a gente pode desenhar o movimento que a mandíbula faz durante o ciclo mastigatório. Ele gera, se você pegar e ir riscando conforme a boca abre e fecha, né? Eu consigo desenhar uma trajetória da mandíbula durante o ciclo, né? Então a gente tem nitidamente a fase de abertura bucal, né? E quando a gente abre a boca, isso a gente consegue perceber quando a gente observa alguém mastigando na nossa frente. Você pede para a pessoa mastigar lentamente, você consegue ver que a gente tem a tendência de abrir e a gente não abre a boca reta durante a mastigação. A boca, a mandíbula, ela vai tender a ir para o lado de trabalho. O que é isso? A gente tem o lado passivo ou não trabalho e o lado de trabalho, que é onde a gente vai posicionar o alimento dentro da boca para começar a triturar, tá? Então, a gente tem a nossa boca, ela abre, ela tem a tendência de se abrir para o lado que ela vai aprisionar o alimento e vai, de fato, prender e exercer uma força para quebrar esse alimento. E aí, ele fecha, né? Então, que é a fase de fechamento. Então, normalmente, esse desenho, essa gota, ela tende para ir para um lado ou para o outro, e durante uma mastigação, eu posso ter ciclos. Normalmente, eu mastigo mais de um lado ou do outro, né? Cada pessoa tem um padrão de mastigação. E aí, depois do fechamento, eu tenho a fase aí de intercuspidação máxima ou fase oclusal, que é isso que eu falei que provavelmente vocês vão ter ou tiveram aí numa disciplina específica para avaliar os contatos, os pontos de contato durante os movimentos aí de protrusão, lateralidade. Aqui no caso é de oclusão cêntrica, que é onde a gente tem o maior número de pontos de contato entre os elementos dentais, tá? Então, a gente tem aí, durante o ciclo, a gente tem um momento que eu proporciono uma máxima intercuspidação, que é onde eu consigo
triturar de uma maneira mais eficiente os alimentos. Isso acontece de 30% a 90% de uma mastigação, tá? Esse momento aí de oclusal, de fase oclusal, de máxima intercuspidação, ele acontece na maioria a maioria do momento da minha mastigação, eu tenho aí essa intercuspidação máxima, porque é o momento que eu executo a mastigação propriamente dita, né? O abrir e o fechar a boca é mais para eu ir mudando o alimento de posição. Eu acabei de triturar uma parte do alimento, ele muda de lugar e eu vou triturar outra, então por isso que eu tenho toda essa abertura e fechamento, né? Mas o momento que predomina na mastigação é a intercuspidação máxima. Então eu tenho aqui o lado passivo, o lado de trabalho, lembrando que a lateralidade tende, né, a mandíbula tende a ir para o lado de trabalho, por isso que essa gota ela vai aqui mais para um lado do que para o outro. Dificilmente eu tenho uma mastigação que não tende a ir para um lado ou para o outro. A mastigação ela tem um lado de trabalho. Eu não coloco o alimento simultaneamente nos dois lados ao mesmo tempo. Eu posso ter uma mastigação que eu mastigue tanto de um lado quanto do outro, mas ele vai para um lado ou para o outro lado. Para abrir a boca, eu tenho a contração isotônica do digástrico, do pterigoideu lateral, do gênio e do milioide, né, que são os músculos suprioides, que são os músculos abaixadores da mandíbula. Para subir para fechamento, eu tenho pterigoideu medial, temporal e masseter. Também contração isotônica, lembrando que contração isotônica eu tenho variação do comprimento da fibra muscular, então no caso eu gero movimento aí, aqui no caso de abertura, predomínio, né? Eu tenho a ativação, a contração dos abaixadores, contraindo tonicamente, isotonicamente, e no caso do fechamento dos elevadores. Eu tenho contração isométrica quando eu estou fazendo máxima intercuspidação. Por que a contração é isométrica? Porque eu não mexo no comprimento da fibra muscular quando eu estou com a mandíbula cerrada, né? Em máxima intercuspidação. É um momento que eu forneço força mastigatória para desfazer o alimento, né, em partículas menores para triturar. E é um momento que eu tenho uma contração isométrica dos elevadores, tá? É importante essa diferença aqui de contração isométrica e contração isotônica. E eu consigo. Por que eu não tenho mais mudança no comprimento dessa fibra? Porque eu tenho a oclusão impedindo que a mandíbula vá mais adiante, né? Ela já está no ponto máximo de movimentação de fechamento, tá? Então é a hora que eu encontrei a resistência e eu executo a força, tá? E aí eu consigo ver durante uma sequência mastigatória, eu consigo avaliar aí a sequência de movimentos. Então eu posso ter um movimento que tende para um lado ou para o outro, né? Eu consigo desenhar, avaliar essa mastigação do paciente. E aqui eu vejo, aqui ele tá na figura A, ele tá mostrando um ciclo mastigatório, e aqui no B, a sobreposição desses ciclos, que é uma sequência mastigatória de um alimento que eu pus na boca antes dele ser deglutido, tá? Então, isso é tudo coordenado. Então, como eu falei para vocês, a abertura bucal, ela depende da contração isotônica dos depressores da mandíbula, simultaneamente ao relaxamento dos elevadores da mandíbula. Eu não consigo mover a mandíbula para baixo se eu tiver contração de depressor e elevador ao mesmo tempo, que é o que acontece no trismo. Eu comentei com vocês na aula passada. Então, relembrando aqui um pouquinho da anatomia, o pterigoideu lateral, ele tem ação principalmente para movimentar essa questão de lateralidade aí, de propensão para o lado de trabalho da mandíbula abaixando mais para um lado ou para o outro.
os supraioides, aqui o milho genioide e o digástrico, né, tracionando a mandíbula para baixo. Então, a contração desses músculos, mais uma ação de um pterigoideu de um lado ou de outro, eu vou gerar essa diferença que a mandíbula vai mais para um lado ou para o outro, tá? Que acontece durante a mastigação. O fechamento, ele depende, ele acontece durante um momento de contração dos elevadores, né, contração isotônica. Simultaneamente, eu tenho que ter o relaxamento dos depressores, senão eu não tenho movimento da mandíbula, tá? Então, a mandíbula se movimenta para cima quando eu tenho a contração dos elevadores e o relaxamento dos depressores. E os elevadores, que a gente já falou bastante, do pterigoideu medial, masseter e temporal. E são esses músculos que têm os fusos, que têm o controle em tempo integral do grau de estiramento, tá? Então, eu consigo, durante o ciclo mastigatório, controlar esse movimento de abertura da boca, não deixando que ela abra muito por conta do estiramento desses músculos, e simultaneamente aquela informação sensorial em tempo integral. Eu já vou falar um pouquinho. Eu tirei o slide daqui. Depois eu falo para vocês. Acho que está na próxima aula que eu vou falar do contra, mas é que eu já falei o tempo inteiro, essa fase de elevação e do contato oclusal, eu estou tendo o controle por uma informação sensorial integralmente pelos receptores proprioceptivos, mecanorreceptores de ATM e principalmente dos receptores do ligamento, né? Que eu forneço uma informação sensorial de como é que tá esse bolo, se ele já está pronto ou não para ser deglutido, tá? Isso é informação o tempo integral. Então, por que que eu mastigo 20 vezes uma carne e 10 vezes um arroz, feijão na boca? Por que que quando eu tenho arroz, feijão e bife junto, eu mastigo mais ou menos, né? Essa informação, ela é integralmente, o tempo inteiro, controlado pelos mecanoreceptores do ligamento, especialmente, tá? Bom, a fase oclusal que eu falei para vocês, ela acontece pela contração isométrica dos elevadores, que dão essa força oclusal e que fornecem esse momento de máxima intercuspidação dos dentes, que é chamada de oclusão cêntrica, né? Que a gente chama de golpe mastigatório, que é o momento que eu tenho máximo contato entre os elementos dentais, né? De toda a boca e eu consigo triturar os alimentos. Esse é um videozinho bem rapidinho que mostra como é que acontece a mastigação. 30 segundos, aqui mostrando o alimento. Deixa eu pausar. A pessoa abrindo a boca, né, no começo do vídeo, que não dá para ver porque ela não tá de frente para onde que ela abriu, qual que foi o lado de trabalho dela. Mas a pessoa abre a boca, fecha, né? E aí aprisiona o alimento e inicia o ciclo mastigatório, que o alimento vai para um lado e vai muitas vezes para o outro ou não, tá? Então, esse movimento de abertura e fechamento, cada vez que ele faz, é um ciclo mastigatório. E aí o bolo vai para um lado ou para o outro, com a ajuda da língua e das bochechas, né? É importante, eu vou falar um pouquinho na aula que vem, que o tempo inteiro eu tenho informação sensorial, inclusive para saber que entre os dentes tem comida e não a língua e não a bochecha, né? Como é que eu não vou mastigar se tá tudo junto ali, a comida e a língua? E por que que de vez em quando eu mastigo? Normalmente eu mastigo a língua, eu mastigo a bochecha quando eu tô com pressa e não tô fazendo uma mastigação calma, né? Mas normalmente não é o que acontece. A gente tem a informação sensorial sendo fornecida e eu consigo mastigar a hora que a bochecha não tá ali entre os dentes. Como que eu sei? Porque eu tenho informação da bochecha também sendo dada ali em tempo integral. E aí eu tô mastigando, e aí eu tô preparando o bolo para ser deglutido, e aí ele vai e é deglutido, tá?
E aí tem o processo de deglutição e inicia-se o processo digestivo. Esse bolo chega no estômago. Deixa eu dar uma pausada aqui. Deixa eu fechar. Esse bolo ele vai adiante e eu abro a boca e começo uma nova mastigação, um conjunto de ciclos para uma nova bocada, vamos dizer assim, tá? Eu vou encerrar a aula de hoje aqui para não ficar muito extenso para vocês. Então, basicamente, a gente falou dos tipos de movimento. Vamos encerrar a apresentação e voltar na nossa reunião. Vocês estão aí ainda? Sim. Gente, ela pediu para esperar um minutinho que ela já está voltando, tá? Para finalizar a aula. Ok, secretário, lindo.
Oi, pessoal, voltei. Desculpa, caí de novo. Eu percebo que parece que quando. Deixa eu encerrar aqui a gravação.